Tá, Por Paris, né? Marupi, ai kuramo, emaekatu, endukatu. Tecoatí é a vida aqui terrena, né? Quando a gente vem, encarna aqui nessa vida. Tecoatí. A vida é difícil, o tempo é difícil, aí fica difícil para viver, né? Mas antigamente, antes de 1500, era possível viver o Tecoaporã, o bem viver. Era possível. Mas depois que veio o branco para cá, aí já ficou mais difícil. Quase impossível viver o bem viver mesmo Guarani, né? Tecoaporã. Então muitos falam, principalmente nós assim Guarani que vivemos numa aldeia como o Jaraguá e como tantas outras no Rio Grande do Sul, tantas aldeias na beira de rodovia, né, sem demarcação, a gente fala que é quase impossível viver o Tecoaporã, né? A gente não tem mais como ir para outro lugar, né? Todo lugar tem dono, todo lugar tem as pessoas querendo expulsar, então a gente tem que viver no mesmo lugar. Porque o tempo de viver num determinado lugar, para nós, Guarani, está relacionado com a saúde, com a qualidade de vida nesse lugar. Então, por exemplo, se a gente está vivendo numa aldeia, no Tecoá, e ali começou a ter doença, então a gente vai sair dali e vai para outro lugar. Sempre foi assim, né? Por isso que o Guarani sempre viveu caminhando, buscando o bem viver. Se não está bom aqui, então vou buscar outro lugar, através do meu sonho, da minha inspiração, para viver bem em outro lugar. Vou achar um lugarzinho novo para morar. Só que hoje em dia a gente vive no mesmo lugar, né? Lutando para conseguir demarcar e tudo. Então já é mais difícil viver bem, né? A gente tem que enfrentar as doenças, dificuldade, né? Então o mundo está bem mais difícil para a gente também, né? Mas muitos de nós ainda continuam essa caminhada, né? Então, quando chega o Arapuaú, então é hora da gente sair. Então, por exemplo, no Arapuaú, muitos Guarani vão visitar os familiares, né? Chegou o Arapuaú, então vai para outra aldeia, passar uma jornada, um tempo, né? Aí, por exemplo, quando chega em outra aldeia, aí vai ficar o Araçá, Arapuaú, vai ver quanto tempo vai ficar lá, né? Pode ficar morando lá, ou pode ir para outra aldeia. Então, é um tempo também de caminhada também. A gente sai para ir buscar ajuda, visitar as famílias, né? Então, os Guaranis sempre estão nesse ciclo também de continuar essa caminhada, né? Dentro desses tecoá, desses territórios, né? Ainda a gente faz isso. Então, o que a gente observa, assim, a base da vida Guarani tem como três pilares, né, fundamentais para a vida Guarani, né? O principal é Uwu, né, a Terra, o planeta Terra, né? Depois Kaagu, Kaagu seria a natureza, né? Então a natureza e a Terra são os dois elementos fundamentais para a vida, para a gente viver. Depois do Uwu, Kaagu, aí tem os Tcheramões Tchedjarui. Aí entra os mestres da sabedoria Guarani, que são os detentores do conhecimento para a gente saber viver na Terra. Então, são os Tcheramões, Tchedjarui, os anciões, que são aqueles que vão passar os ensinamentos de como a gente vai viver. Eles têm toda a referência da nossa história, da nossa língua, da nossa cultura, do que a gente precisa para viver, né? Então, os Tcheramões, Tchedjarui são muito importantes, muito sagrados. E se tratando de tempo, uma vez meu pai falou para mim assim, quando ele era jovem, ele morava numa aldeia bem isolada, né? Que é a aldeia Rio Branco. Até hoje é uma aldeia bem afastada da cidade, né? No litoral de São Paulo, no meio da mata. Aí ele falou assim que quando ele era criança era muito bonito de ver. Quando chegava uma família nova Guarani na comunidade, então toda a comunidade ia ouvir a história daquela família. Aí aquele homem, né, o da família, aquele Guarani, ia contar de onde ele veio, como foi a vida dele, como ele nasceu, cresceu, quem são seus parentes, ele vai contar a história da vida dele toda. Então toda a comunidade ia ouvir atenta a história daquele novo integrante ali da comunidade, né, que chegou. Assim também é o final da vida terrena dos velhos.
Quando a pessoa está bem velhinho, já que 100 e poucos anos, então o que acontece? Geralmente os Tiamões, Tiramonte de Ari-Guarani de 104 anos, 100 e poucos anos, eles ainda conversam, até dançam Chondaro, tão felizes, sempre alegre, dá bom dia para todo mundo cumprimenta, né? A gente cumprimenta o Tiamões com Porentê, né? Fala assim, Porentê, Tiamões. Aí ele pega na mão, Porentê. Então a gente sempre cumprimenta ele. Então eles estão ali na casinha deles. Mas o dia inteiro tem jovem, tem criança, tem a família ouvindo as histórias dele. Todo mundo quer ouvir. Então ele tem um final da vida muito assim, coletivo, né? Que ele está passando o conhecimento, ele está contando feliz e dá risada, e todo mundo leva comida para ele e passa o dia inteiro sentado ali ouvindo as histórias dele. Então é um final, né, da vida que não é igual do branco, né? Infelizmente a gente vê muitas vezes, né? Mas não é nem para comparar muito assim, sabe? É mais para falar que a gente tem um respeito e uma consciência de que esses são os detentores da sabedoria, que as nossas bibliotecas elas são vivas, né? São os Tiramões, né? Então, quando parte um Tiramões, parte uma biblioteca inteira, né? Então, é muito importante a gente ouvir as histórias dele. Então, a gente fica ali ouvindo, conversando, né? O Tiamões que eu ouvi, ele tinha acho que uns 82 anos. Ele falou, agora eu tô velhinho. Para as pessoas, eu tô velhinho. Mas para o Nhanderu, agora que eu tô começando a madurar, ficar maduro. Agora que eu tô começando a ficar bom para ele. E é um momento difícil para a gente também, o luto, né? Como é para o Juruá também, né? Mas a gente interpreta dessa forma, né? Que ele fez o ciclo dele, o caminho dele, o tempo dele de vida foi bem vivido, né? Cada fase, ele alcançou o tempo dele, né? É memorável para a gente, né? Esses mestres, né? Os antigos que viveram, né? Até a sua velhice, né? Então, para nós, eles são seres de luz, né? Que a gente fala, né? Eles sempre estão com a gente. Os Tiramões, os pajés mesmo, eles sempre estão auxiliando a gente. Então, os novos Tiramões, os novos pajés que estão aprendendo, eles não vão aprender só ouvindo. Claro que eles vão aprender a medicina, né? Como faz o remédio, como cura. Mas eles vão aprender muito por sonho também. Porque os nossos ancestrais, que já foram, os antigos, eles veem no sonho e passam a sabedoria, ensina a fazer o remédio, ensina a benzer, a cuidar, ensina sobre o tempo, né, sobre as estações do ano, sobre o tipo de sabedoria, vem pelo sonho mesmo. Então a gente nunca vai perder essa sabedoria, né? Porque nosso sistema de transmissão de saberes, né, do povo guarani, não vem só da conversa pessoal, né, presencial. Ela vem da conexão com os ancestrais do passado através do sonho, né? Assim que a gente aprende, né? Então, tempo pra gente, eu ouvi de um Tiamões uma vez, ele falou assim, olha, tem o tempo da natureza, só que o tempo da natureza sempre volta. Então, o tempo se renova. Tem o tempo do frio, tempo outono, inverno, primavera, verão. Aí, na primavera, a natureza renova o ciclo. As folhas, os animais procriam, tudo renova na primavera, que é o Arapuaú pra gente, né? O sentido da renovação da vida. Só que para nós, por exemplo, o Nhanderu, ele também se renova. Então, o Nhanderu, quando chega o Arapuaú, ele fica jovem de novo. Eu tenho 5 filhos, né? Então, tem minha filha, né, de 17, meu filho, né, já tá maior que eu, né, 17 também, aí tem outro de 14. Aí, essa fase dos 12 até os 15 anos, aí tem uma fase, como é que eu posso dizer? Transição, um rito de passagem, que aí já entra para a fase adulta, né? Então a gente não tem adolescência, né, jovem, a gente já fala um homem e uma mulher, né? Então eu sempre preparei meus filhos e falei, olha, quando vocês chegarem na idade, eu vou conversar com vocês, ou vocês já vão ser considerados homem e mulher, né? Então a menina geralmente quando ela a primeira menstruação, ela vai ficar reclusa, não vai ver ninguém, né?
vai ver a mãe, o pai, né? Vai receber conselho, como que ela vai viver dali para frente, como que ela vai se cuidar nesse período, o que é a menstruação. Ela passa um tempo só ouvindo, né, das mulheres ali, da família. Então, depois disso, ela vai ficar mais ou menos um ano, alguns anos assim, mais reclusa, né? Para depois ela já ser mais vista como uma mulher, assim, que já pode ter um casamento, né? Claro que hoje em dia não casa mais novo, né? A gente não incentiva, assim, e os jovens também não querem mais casar. Preferem ficar na escola, né? Até a escola mudou nessa parte, né? Porque os jovens preferem ficar na escola, né? Antes, com 15 anos, 14 anos, a gente já queria casar, já. Queria ter família, já, sabe? Ter filho. Era assim, né? Hoje não tá mais assim. Meus filhos não querem casar, querem estudar, e eu acho bom isso, né? Eu incentivo eles a estudar. Mas minha filha tem 17, mas já casou uma vez, né? Ela acabou perdendo o companheiro dela, né? Que ele faleceu. Foi difícil, né? Mas agora ela não quer casar mais, quer estudar. Ela fala, ah, pai, eu quero fazer faculdade, eu vou fazer faculdade, vou terminar a escola. Ela é bem dedicada aos estudos. Mas o meu filho de 17 anos, por exemplo, ele, quando ele fez 14 anos, a gente faz uma cerimônia que é furar o beiço, né, do menino. Então a gente fura, coloca madeirinha para marcar a passagem de tempo, né? Entre os 14 e 15 anos, para nós Guarani é assim, começa a mudar a voz, né? Começa a ficar com a voz mais grossa. E quando eu percebi que meu filho ia ficar assim, então geralmente o pai leva o filho para a mata, ensina como caçar, ensina segredo da natureza, né? Como que tem que ser, como que vai viver, qual é a responsabilidade do homem, né? Se for ter uma família, como que a gente cuida do filho, como que cuida de uma companheira, e assim foi. O pai vai ensinando, né? Tanto o homem quanto a mulher. E aí fura o beiço. Então, quando fura, incha um pouquinho, né? Aí, depois, quando desinchar e cicatrizar, aí ele já pode tirar e já pode ter mais essa consciência de que agora ele já é mais adulto, né? Já é mais responsável pelas coisas, né? Então o pai leva para o mato, eu levei ele para outra aldeia mais afastada, né? Só ficou eu e ele um tempo, né? Um mês. Eu ensinando para ele muita coisa que eu sabia, né? Para ele entender agora, né? Que o tempo que ele estava vivendo já é outro, né? Então foi assim. Hoje ele trabalha já, tá bem, estuda, né? O outro de 14 anos, ele não sabe quando, mas ele tá meio ansioso para furar o beiço dele, né? Sabe? Ah, pai, quando você vai fazer? Eu não vou falar para ele, né? Tô esperando ele tá preparado ainda, né? Então, a gente observa nossos filhos, né? O tempo que a gente escolhe para fazer as coisas não é assim. Ah, fez 14 anos, agora já pode fazer. A gente vê, é como uma fruta quando está madura, né? Então a gente vai vendo a época certa de fazer esse trabalho, né, para ele ter responsabilidade, né? Então a gente vai preparando. Tupã, Tupã.